Olá pessoal, eu sou o professor Sebastião Dias, professor de língua portuguesa, e hoje iremos trabalhar os textos jornalísticos. Vamos trabalhar precisamente a notícia e a reportagem. Então essa aula ela vai ser dividida em três partes, onde a primeira aula nós iremos trabalhar as características da notícia, a segunda aula vamos aprender sobre a reportagem e na terceira aula vamos aprender a diferença entre a notícia e a reportagem. Então vamos lá! Pois bem, pessoal, a notícia é um texto jornalístico que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, TV, rádio, internet, entre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando tempo, espaço e as personagens envolvidas. Dessa forma, é importante que você entenda isso, que a notícia ela vem como um meio de informação. Como já foi dito anteriormente, a notícia ela tem que tratar de um tema que seja real e um tema que seja atual. Dentro disso, da notícia, desses meios de veiculação da notícia, onde ela é veiculada, você pode perceber que nós encontramos a notícia principalmente no jornal, seja o jornal impresso, seja o jornal na rádio, seja o jornal na TV, seja na internet, mas sempre você está ali dentro desse contexto do que é o universo da notícia. Hoje, com a extensão da internet, nós podemos receber a notícia instantaneamente, ao mesmo tempo ali que ela acontece um fato, nós já estamos por dentro daquela notícia. Por exemplo, vamos supor, o atentado das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, nos anos 2000. Se fosse já com essa expansão da internet, imediatamente você já teria esse acesso àquela notícia. Poderíamos viajar naquela notícia. Então, a internet hoje ela é um grande veículo de comunicação para que nós possamos encontrar a notícia em tempo real. Antes não, antes acontecia um fato, vamos supor, hoje nós só teríamos essa notícia, esse acesso à notícia no outro dia quando chegava o jornal impresso. Atualmente a internet ela te dá essa possibilidade de você receber a notícia em tempo real. Falamos sobre, por exemplo, a pandemia, as notícias que vêm sobre a vacina, sobre a vacinação, sobre o avanço da doença, vocês recebem em tempo real, em grupos de WhatsApp, em blogs, a internet ela permite isso. Ou seja, dentro desse universo da notícia que ela tem como principal característica e principal objetivo transmitir uma informação e que essa informação ela seja transmitida de uma forma verídica, de uma forma que trate de um assunto que seja real, a gente precisa muitas vezes ter cuidado com o que nós chamamos das fake news, que é um perigo das notícias. Mas dentro da construção, professor, da notícia, como é que a gente vai reconhecer as características dela? Então vamos aprender como é que são as características da notícia. Veja, a notícia ela é um texto de cunho informativo. Como já foi dito, ela tem como principal objetivo repassar uma informação. Também na notícia nós temos o texto descritivo e narrativo. Como assim, professor, um texto descritivo e narrativo? Descritivo porque ele vai descrever algo que aconteceu e narrativo porque ao mesmo tempo também está narrando. Dentro da notícia também, uma das principais características dela que você vai diferenciar da reportagem, que nós vamos ver no vídeo número 3, é porque a notícia é um texto relativamente curto. Certo? Então é bom anotar isso. A notícia é um texto relativamente curto. Ela é bem menor e muito do que a reportagem. Na notícia também nós encontramos uma linguagem formal,
clara e objetivo. Ou seja, você não vai produzir uma notícia utilizando uma linguagem de uma forma espontânea, uma linguagem qualquer. Tem que utilizar a linguagem formal. Professor, e o que é essa linguagem formal? A linguagem padrão, a linguagem culta, aquela linguagem que está de acordo com as normas gramaticais. Beleza? Ainda dentro das características da notícia, nós vamos perceber que ela é veiculada nos meios de comunicação, como já foi dito, revistas, jornais, internet, TV, rádio. É um texto que tem títulos. Como assim, professor, títulos? Nós vamos ver daqui a pouco na estrutura da notícia. A notícia ela tem como uma característica ter o título principal e o título auxiliar. Tem também o discurso indireto dentro da notícia, o texto em terceira pessoa, que você irá escrever sempre em terceira pessoa. Você não vai dizer na notícia, eu vi, eu presenciei. Não, você vai narrar a notícia, vai escrever a notícia em terceira pessoa, vai contar os fatos como aconteceram. Não tem espaço para você opinar na notícia. Vamos ver isso na diferença entre notícia e reportagem. E ainda, como característica da notícia, nós temos os fatos reais, atuais e cotidianos. Ou seja, dentro desse processo todinho das características, você vai ter que perceber que a notícia ela vai fazer essa diferença. E por último, para a gente concluir esse estudo nosso da notícia, vamos conhecer a estrutura da notícia. Veja bem, como é bem fácil perceber a estrutura da notícia. Dentro da estrutura da notícia, nós iremos encontrar um título principal, certo? Que esse título principal, ele vai ser essa parte maiorzinha, que também pode ser chamada de manchete. Veja aí no exemplo, nós temos aqui um título principal e temos também um título auxiliar. Professor, o que seria esse título auxiliar? É como se fosse uma espécie de um recorte do assunto que vai ser tratado na notícia. Então, a partir desse assunto que é tratado, nós temos o que chamamos de um título auxiliar. Então, veja, para recapitular, temos o título principal, que é chamado também de manchete, que vai ser essa parte maior da notícia, beleza? Vai ser a parte maior da notícia, aquele título com as letras bem grandes, é bem fácil de você diferenciar. E temos o título auxiliar que vem logo em seguida, abaixo da manchete. Então, abaixo da manchete nós iremos encontrar esse título auxiliar, que é um recorte para que você possa tratar o assunto que vem na notícia. Ainda também tem a lead da notícia, certo? Que essa lead, professor, o que é lead da notícia? A lead corresponde à introdução da notícia. Ou seja, essa lead você vai encontrar ela no primeiro parágrafo da notícia. Então veja, o primeiro parágrafo da notícia, lá está a lead. Nesse primeiro parágrafo você vai ter que encontrar as respostas para as seguintes perguntas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Ou seja, o que, quem, quando, onde, como, por quê? O que aconteceu, professor? Com quem aconteceu? Quando foi que aconteceu? Onde aconteceu? Como aconteceu e por que aconteceu? Essas respostinhas você vai ter que encontrar elas no primeiro parágrafo. Pode ser que não venham todas logo no início do parágrafo, mas mais da metade dela você vai encontrar essas informações no primeiro parágrafo, e esse primeiro parágrafo é chamado de lead. E por último nós temos o corpo da notícia. Isso mesmo, o corpo da notícia, que é a notícia detalhada, é você detalhar a notícia. Então é dentro desse processo todinho de construção da notícia que nós iremos identificar a estrutura da notícia, que é o quê? Que é o título principal, que pode ser chamado de manchete, que é a letra maior, o título auxiliar, que vem logo em seguida, que é um recorte do que vai ser tratado na notícia, a lead, que vai ser encontrada no primeiro parágrafo, e por último, o corpo da notícia, que é a notícia em si toda detalhada. Beleza, pessoal? Esse é o primeiro vídeo, a nossa primeira aula sobre a notícia. Encontro vocês no segundo vídeo para falarmos sobre a reportagem. Vamos compreender um pouco o que é a reportagem e depois, no último vídeo, vamos trabalhar as diferenças entre a notícia e a reportagem. Encontro vocês no segundo vídeo. Valeu!